Boa noite a todos os amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Muito bom estarmos mais uma vez aqui nas nossas orações nos lares. E nessa noite, quero orar com você nesse momento e quero também falar da palavra do Senhor em nossa série de mensagens dos pequenos livros da Bíblia mais importantes. Nesse momento, quero fazer uma oração com você. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por estarmos nesse momento, nessa quarta-feira, juntos mais uma vez, para podermos interceder a Ti e para podermos ouvir Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa estar nos abençoando, nos iluminando, Pai. Nos dá, Senhor, a Tua sabedoria, aquela que vem do alto, Pai. Aquela que nenhum homem pode dar, só o Senhor pode. E que o Senhor esteja também, Senhor, continuando com as Tuas misericórdias em nossas vidas. Sabemos que os tempos são difíceis, sabemos que muitos estão nesse momento em leitos de hospital, muitos estão necessitados, ó Pai, de receberem uma palavra Tua, às vezes nem conseguem mais porque já estão na UTI. Pai, no nome de Jesus, usa pessoas nesses hospitais, os médicos, os enfermeiros, todo profissional, ó Pai, para que estejam com as suas mãos, ó, sendo usadas as suas mãos para poderem, ó Pai, salvar vidas ali. Pai, tira todo o cansaço da vida dessas pessoas e que o Senhor possa recuperar pessoas ali na UTI, tirar pessoas de leitos. Pai, em nome de Jesus, que leitos sejam abertos e UTIs sejam também abertas para poder dar tratamento para alguns. Enfim, Pai, seja também com aquelas pessoas que estão passando por momentos de pós-Covid, ou seja, tratamentos sequelas que vieram. Muitos estão com sequelas, sejam sequelas corporais, físicas realmente, sejam sequelas psicológicas. Que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas pessoas. Pai, nos dirige nesse momento de pandemia. Que a Tua igreja seja testemunha viva, ó Pai, Tua. Que possamos na nossa fala, no nosso agir, sermos realmente um canal de bênção e sermos testemunhas do Cristo vivo. Porque o mundo está olhando para nós. O povo está olhando para nós. Precisamos de ser exemplo nesse momento difícil. Mais uma vez, obrigado por nos ouvir. E continua nos ouvindo ainda mais, Pai, ainda nessa noite. É o que nós te pedimos. É o que nós já te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus esteja nos abençoando. E eu quero pedir para você que nesse momento que vamos agora fazer, que é o momento que sempre temos, o momento de oração dos nossos lares, nesse momento, abra ali na sua oração intercessão por essas pessoas que estão passando dificuldades com o Covid. Existem pessoas nas UTIs, existem pessoas que nem têm leito de UTI para serem tratadas, e existem pessoas que estão contaminadas, mas que por algum motivo, enfim, motivos que são motivos de irresponsabilidade, às vezes até são responsáveis e não sabem que estão com vírus, enfim, estão contaminando outros agora. Nesse momento eu peço para que você ore. Peça a Deus, interceda a Deus por essas famílias, interceda a Deus por essas pessoas. Pessoas que já passaram pelo Covid, que estão agora fazendo tratamento pós-Covídico e que nesse pós-Covid elas possam também receber tratamento e possam estar passando também por esse momento difícil. Enfim, ore ao Senhor nesse momento, interceda por outros e que possamos unidos, juntos, estarmos sendo a Igreja de Cristo que pede pelos nossos, que pede por nossa nação. Que Deus esteja abençoando nossa nação nesse momento. Então, vamos fazer o momento de nossas orações nessa noite.
Olá, amados! Vamos então continuar a nossa série de mensagens com os pequenos livros da Bíblia, pequenos, mas importantes. E hoje estaremos com o último pequeno livro da Bíblia no Antigo Testamento. O último do Antigo Testamento se chama Malaquias. E estaremos hoje falando desse profeta. Esse profeta que nós não temos uma biografia tão grande dele, né? Não sabemos muito sobre ele, pelo menos os historiadores não sabem, mas que no seu livro profético traz uma importância enorme, porque ele fecha o cânon, né? Fecha o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, e a partir de agora nós só teremos então agora o Novo Testamento, aonde vem a vinda de Jesus Cristo, aonde haverá esse evento da vinda de Jesus Cristo, não é? Deus, o Deus encarnado. Então é a partir de lá então que agora a história continua. Então o último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. E Malaquias pode alguns, não é? Existem várias questões a respeito dessa questão da existência de Malaquias. Alguns acham que Malaquias nem existiu, porque o nome Malaquias, Malak, quer dizer mensageiro, ou seja, é um nome, uma raiz de nome que pode também ser usada para anjo. Então Malak, no hebraico, quer dizer anjo. E como Malaquias tem esse nome, alguns acham que não existiu esse personagem e que é apenas uma profecia de advertência ao povo e que não houve realmente um homem levantado. Mas me permita dizer que muitos discordam disso, eu sou um, porque na verdade dentro dos escritos dos profetas menores, não é? Malaquias ele se encontra lá, e todos os profetas menores existe um autor, existe alguém que Deus o chamou. Portanto, Malaquias é uma pessoa sim, e ele recebeu esse nome porque a grande maioria dos profetas, aliás, os nomes dos judeus, né, eram sempre nomes com significado. Sempre haverá um significado, né? Daniel, Deus é juiz, né? E outros que vimos aqui e falamos do significado de cada um, né? Até houve com que aquele que a festa de Deus, enfim, todos têm um significado no nome. Malaquias então não seria diferente. Então Malaquias é um homem que vive o pós-exílio, né? Depois que o povo sai da Babilônia, mas 100 anos depois que Ageu e Zacarias profetizam. Sim, Ageu e Zacarias profetiza para a reconstrução do templo. O templo é terminado e demorou um pouco para o templo ser terminado. E 50 anos depois que o templo é terminado, então aparece Malaquias trazendo essa profecia ao povo de Judá. Então percebam uma coisa, que provavelmente esse templo demorou seus 45 a 50 anos para ser reconstruído totalmente, através até da profecia de Ageu e Zacarias. E depois da reconstrução desse templo, aí então 50 anos depois é que vem Malaquias. Então de Ageu a Malaquias há um espaço de 100 anos. E no final da reconstrução do templo, né, da reconstrução do templo oficialmente terminada até Malaquias, 50 anos. Então temos aí que depois de 100 anos dos últimos profetas Ageu e Zacarias, vem então Malaquias, no ano de 440 a 400 a.C. E isso é verdadeiro porque se ele está profetizando entre 440 a 400 a.C., ora, foram 400 anos de silêncio, né? Nós vamos perceber que a Bíblia encerra, não é? O Antigo Testamento encerra com Malaquias, não há profecia mais, Deus fica em silêncio com o povo. Há silêncio de Deus. Deus não fala com o povo em 400 anos. Só esse silêncio é quebrado quando João Batista ele vem e diz então que o reino de Deus é chegado, arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. Então é ali que é levantado o último profeta, né? Porque Malaquias é o último profeta do Antigo, mas o último profeta da Bíblia toda se chama João Batista. Então ele se levanta, ele é o Elias, né? Como diz o próprio livro de Malaquias. Ele é o Elias que endireita o caminho do Senhor. Então ele é o último profeta, ele se levanta e aí o silêncio é quebrado depois de 400 anos. Tudo isso muito rápido para que você entenda o que está acontecendo nesse livro de Malaquias. O livro de Malaquias, então, meus irmãos, ele tem um tema principal que é a advertência contra a negligência do povo. Vou repetir.
a advertência contra a negligência do povo. Porque todos os textos dos profetas vão sempre estar falando de advertência. É o profeta advertindo de alguma coisa, né? Sempre há advertência, sempre é o profeta falando de algo, mas agora a advertência tem a ver com a negligência. O povo reconstruiu o templo, o povo reconstruiu os muros de Jerusalém. Estamos falando aqui dos livros de Esdras e o livro de Neemias. Inclusive, o livro de Neemias vai falar muito a respeito das profecias de Malaquias, porque o tempo que Malaquias está profetizando é justamente o tempo em que Neemias escreve, né? Neemias fala das questões do povo no tempo que Malaquias está falando aqui na sua profecia de advertência da negligência. O povo está negligente, o povo está com tudo reconstruído, o povo tem tudo o que queria, não é? Estava na Babilônia chorando, olha, estamos aqui presos na Babilônia. Deus então liberta eles da Babilônia, voltam, com a ajuda de Esdras, estão ali voltando a adorarem a Deus como deveria, né? Lendo a Torá, decorando a Torá, reconstrói o templo. Ageu, Zacarias profetiza isso. Depois disso, Neemias também vem então para poder estar erguendo o muro da cidade de Jerusalém. E aí, no tempo de Neemias, quando os muros já estão colocados e já está tudo pronto, então Malaquias vem com essa profecia dizendo o seguinte: cadê vocês? Vocês estão negligentes com as coisas. Vocês estão negligentes com Deus. E verdade seja dita, queridos, o conteúdo desse livro, os 4 capítulos desse livro, vão falar da negligência realmente. Vamos perceber isso. O propósito do livro tem a ver com esse tema do livro, né? O tema do livro é advertência à negligência e o propósito é sentenciar, né? Deus, o Senhor, traz uma sentença contra Israel por intermédio do seu profeta. Versículo 1 do capítulo 1 está falando sobre isso. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então, a advertência de Deus, não é, vem através de Malaquias para que o povo se voltasse a Deus mais uma vez e que saísse desse marasmo. O povo estava parado, o povo estava fazendo de qualquer jeito. Isso incluía sacerdotes, incluía o povo em geral. O povo estava com tudo agora para voltar mais uma vez a ser aquela nação abençoada, mas simplesmente o povo não está querendo, não é? Falta de força, de vontade mesmo. E vocês terem ideia, como Malaquias é uma ponte para o Novo Testamento, é que lá no Novo Testamento, quando se levanta o último profeta realmente, João Batista, Mateus, capítulo 3, versículo 2, vai falar sobre isso. João então vai dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E isso tem uma ponte justamente com o capítulo 3. O versículo 4, 5 e 6, no finalzinho, vai dar um entendimento que justamente irá acontecer isso. Essa será a palavra na vinda do Senhor para o julgamento, para julgar então a Israel. Então, na verdade, o que Deus quer nesse livro é denunciar o que o povo está fazendo, denunciar a liderança do povo, que eram os sacerdotes, denunciar e dizer a eles: olha, vocês têm que estar preparados, porque o que eu estou fazendo agora é preparando vocês para aquele dia quando eu visitarei vocês, que no caso seria a visita do próprio Deus encarnado, né? O próprio Jesus Cristo encarnado em homem. Então esse é o grande propósito, é essa sentença, é falar a respeito desse tema, dizer: olha, vocês são negligentes, levantem-se. Dentro do conteúdo do livro, nós percebemos claramente que Deus está falando para os sacerdotes e Deus está falando para o povo. Para os sacerdotes, o que é que Deus está falando para os sacerdotes? Se você ler o texto, e você vai ler, eu tenho certeza disso, se você ler o livro, você vai perceber Deus falando da infidelidade dos sacerdotes. Os sacerdotes estavam infiéis em 2 aspectos. Primeira infidelidade dos sacerdotes era justamente com o seu próprio casamento. Sim, se você olhar para o livro de Levítico, Deuteronômio também fala sobre isso, mas Levítico vai dizer que aqueles que eram sacerdotes eram separados por Deus. E que o casamento dos sacerdotes tinha muito a ver com a aliança de Deus com o povo. Ou seja, o sacerdote era modelo. Tanto o casamento do sacerdote era modelo para o povo. Não é muito diferente hoje nós olharmos alguns líderes, né? Nós somos modelo para o povo. O povo olha para nós, olha para o nosso casamento
E olha também para a nossa vida. Por mais que as pessoas digam não, olhem para Jesus, mas nós somos testemunhas, não é? E os sacerdotes estavam simplesmente se divorciando, os sacerdotes estavam simplesmente deixando suas esposas para casarem com gentias ou estrangeiras. E pior que isso, não era só casar com as estrangeiras, não era só o divórcio, porque isso era ruim. Mas além de tudo, você se apegar com os deuses delas. Então você percebe que a infidelidade com o casamento, homens de Deus, sacerdotes, né, tendo amantes ou praticando adultério e depois dando a carta de divórcio para ficar com essa amante. E a outra infidelidade era justamente com a própria palavra de Deus, não é? A falsa interpretação da palavra de Deus, da lei. Porque eles estavam arrumando um jeitinho. Ora, os sacerdotes aqui cuidavam da questão do sacrifício. Os sacrifícios não estavam sendo mais feitos conforme deveria pela lei. Eram animais mancos, não é? Animais com defeitos, animais que não deveriam ser sacrificados daquela forma. A forma do sacrifício era errada. Enfim, irmãos, existia algo ali de corrupção generalizada. E os sacerdotes eram responsáveis por moralizar isso, colocar isso corretamente. Então eles eram infiéis, tanto na vida familiar, como infiéis também com a palavra de Deus. Mas não só os sacerdotes foram advertidos. A Malaquias também traz uma palavra de advertência para o povo. O povo também é advertido, porque os homens se casaram com mulheres estrangeiras. No caso do povo, era essa questão de tanto faz. E casava-se com pessoas que não eram do povo de Israel, que não serviam ao Deus único, não ao verdadeiro Deus, simplesmente casavam. E adquiriam então para si idolatria justamente dos outros deuses dessas mulheres. E assim aconteceu nesse momento de Malaquias, no momento que o povo já estava todo organizado, né, com muros construídos, com templo construídos, mas agora simplesmente o povo se esqueceu de Deus. Parece algo que é bem atual, né, queridos? Já dá para perceber que o livro não é tão distante assim. Mas perceba que essa infidelidade e Malaquias, né, que muitas vezes é conhecido como um livro que fala sobre dízimo e oferta, né, capítulo 3, versículo a partir do 8, vai falar de dízimos e ofertas e tal, e geralmente nós usamos esse texto para isso. Mas, na verdade, Malaquias é um livro que fala de infidelidade, todo ele. Do capítulo 1 ao capítulo 4, tudo se fala de infidelidade. E aí, se a gente lê todo o contexto do livro, nós vamos perceber então que o que Deus está falando para eles é fidelidade. A infidelidade é negligência. O tema principal de advertência sobre a negligência é justamente isso. Negligenciar é ser infiel. É ser infiel. E a infidelidade deles era completa. Estava na vida religiosa deles, né, para com Deus, estava na vida familiar deles, na vida social deles, estava na vida financeira deles também. Tudo era infidelidade para aquele povo. Então, ali nós percebemos que existe nesse livro uma estrutura, né? O profeta fala, o povo entra com perguntas e objeções, mas por que isso e por que aquilo? O profeta fala algo e eles perguntam algo para Deus ou desdenham de Deus, e o profeta então responde pela boca de Deus, né? Através, né? Sendo usado por Deus, o profeta responde e afirma a acusação e dá a sentença de castigo. Malaquias então trabalha com temas ocorridos no livro de Neemias. Se você quiser saber um pouco mais do que esse povo fazia, vai lá em Neemias, leia Neemias completo, você vai entender então o paralelo entre Malaquias e Neemias. Mas, voltando ainda para Malaquias, nós vamos perceber, dentro do que eu falei, dos interrogatórios, algumas interrogações que esse povo trazia, né? Lembra que eu falei? O profeta fala, mas o povo interroga, o povo traz objeção. E Deus então responde. E aí o povo interrogava, né? Neemias falava sobre a questão do amor de Deus pelo seu povo. E aí o povo, em que nos ama Deus? Né? Em que nos tem nos amado? Em que nos tem amado? Lá capítulo 1, versículo 2. Olha que pergunta, irmãos. Não é? O povo sabia que não estavam amando Deus como deveria, mas perguntava em quê? O que está acontecendo? Então Deus respondia, né?
em que desprezamos nós o teu nome? Então Deus respondia: os sacerdotes estão profanando o altar de Deus. Aí no versículo 7, 8, no capítulo 1, os sacerdotes, né, estão desprezando. Então é isso que vocês estão desprezando o meu nome, né? Por que Deus não aceita nossas ofertas? Porque o povo adulterou e quebrou a aliança. A outra pergunta do povo: em que o enfadamos? Porque Deus diz que está enfadado, né? O Senhor está enfadado com as palavras do povo. E aí o povo pergunta: em que nós o enfadamos? E aí Deus diz, né? Pensam que Deus se agrada do mal? Não, Deus não se agrada do mal. E isso enfadava Deus, né? Cansava Deus, né? Claro que Deus não cansa, né, irmãos? Mas era uma forma de Deus dizer que estava cheio, né, daquele povo ser mal daquele jeito, né? Em que havemos de melhorar, de nos tornar? E aí Deus vai falar, né, que nós conhecemos, que eu já falei aqui, conhecemos muito, né? Parem de roubar Deus dos dízimos e ofertas. Precisam mudar, precisam realmente se voltar para Deus, né? Que havemos falado contra ti, dizem ser inútil servir ao Senhor, né? Porque isso ali no capítulo 3, versículo 14 a 18, você vai ver o povo dizendo isso. É inútil servir ao Senhor. E aí Deus diz: poxa, o que é que vocês estão perguntando para mim? O que vocês têm falado contra mim? Vocês têm falado isso contra mim. É inútil servir ao Senhor. Porque eles estavam comparando então a vida do ímpio com a vida daqueles que serviam a Deus. E aí dizia: é inútil servir ao Senhor, porque vemos os ímpios prosperarem e nós não. Mas olha só, veja o que é falta de contentamento. Gente, eles foram libertos da Babilônia. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo, os líderes, né, que eram sacerdotes, eles olhavam para o próprio umbigo, olhavam para baixo e enxergavam a si mesmos, né? Não viam a história que Deus estava construindo para Israel. Por isso, queridos, eu aqui nesse livro não vou estar dividindo para você capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, como eu fiz em outros livros, né? Porque o grande tema é esse, é infidelidade. O que eu posso dizer para vocês aqui, falar para vocês, é que num resumo claro do livro, né, Deus ele vai falar sobre essa negligência, essa infidelidade em alguns aspectos. Por exemplo, a infidelidade com a pessoa de Deus, negligência com a pessoa de Deus, a infidelidade com o culto a Deus, porque o culto deveria ser feito da forma que a palavra dizia que era para ser feito. Eles eram infiéis nisso. A infidelidade com o ministério dado para Deus, para cada um, né? E aí ele tratou, aí no texto, trata com a infidelidade do ministério dos sacerdotes. Mas para nós que somos igrejas, e todos nós somos sacerdócio real, né? Sacerdócio universal de Deus, né? Assim que 1 Pedro fala, todos nós, não é só o pastor, mas você também foi chamado por Deus, nós todos somos ministros de Deus. Portanto, como é que está a nossa fidelidade? É isso que ele estava ali no livro dizendo. A infidelidade com o ministério, a infidelidade com a palavra de Deus. Não estavam seguindo aquilo que Esdras havia ensinado para eles na reconstrução do templo. Eles tinham esquecido de novo. Como é que está a fidelidade com a palavra de Deus? Com o relacionamento familiar, casamento, não é? Se divorciando, descasando. Então, não estava de acordo com o que a palavra de Deus falava. Infidelidade, negligência com a dedicação dos bens a Deus, porque tudo era convertido a Deus, inclusive a questão financeira, porque os dízimos e ofertas eram para sustentar a tribo de Levi, e muitos da tribo de Levi estavam padecendo naquele tempo, por conta do povo não estar fazendo a sua parte, que era a dedicação dos dízimos e ofertas, e a infidelidade com o relacionamento com Deus, que essa eu acho que é a pior das infidelidades, né? A infidelidade, a negligência com relacionamento. A questão, queridos, agora é o que isso tudo se aplica às nossas vidas. Ora, como eu já havia falado, né, já no começo, esse livro é um livro que nós percebemos que é bem atual. Porque percebam, esse livro está preparando o povo para um momento de 400 anos de silêncio de Deus. Deus estaria 400 anos sem falar com o povo até a vinda do Messias. E estava querendo preparar o povo para isso. Preparar o povo para que eles estivessem preparados para receber o Messias tão aguardado e tão predito desde Gênesis, desde os profetas todos, né, tanto maiores como menores, desde a história de Israel por completo, porque muitos falavam dele, né? O próprio Davi, o rei Davi, figurava esse rei eterno que viria.
mas o povo negligenciou. O que dá um pouco de esperança é que no capítulo 4, versículo a partir do versículo capítulo 4, versículo 5, 6, não é? Nós vamos perceber, até o versículo 4 já, a partir do 4, versículo 4, 5 e 6 do capítulo 4, nós vamos perceber que é falado que há esperança para aqueles que são remanescentes. Já falamos aqui dos remanescentes, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão firmes no Senhor. Porque há esperança da vinda do Messias, do dia do Senhor, há esperança para aqueles que estão esperando Ele, para aqueles que estão no Messias, para aqueles que estão. E há juízo para aqueles que não temem o Messias, para aqueles que não estão em Jesus Cristo. E é isso que precisamos de tirar para aplicação em nossas vidas. O livro de Malaquias é muito mais atual do que imaginamos. Por quê? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus não se agrada quando não obedecemos a sua palavra. Deus requer de nós fidelidade, irmãos. Muitas vezes nós percebemos tantas coisas que queremos fazer. Nós queremos orar muito, nós queremos ler muito a palavra, nós queremos fazer coisas na igreja, fazer coisas para Deus, mas o princípio de tudo é: seja obediente aos meus mandamentos, seja obediente à minha palavra. E nós podemos obedecer sim, sem termos cargos na igreja, podemos obedecer sim, muitas vezes, sem querermos ter uma vida de piedade aparente. Quando digo vida piedosa aparente, eu estou dizendo assim, eu oro 1 hora por dia. Não, queridos, Deus não quer quantidade, mas Deus quer obediência à sua palavra. Ser obediente à palavra de Deus é você ter coerência na sua vida todos os dias, de segunda a domingo, de domingo a domingo. Do jeito que você sai na rua, como você fala, o que você pensa, isso é refletido por obediência às Escrituras, à palavra, à Bíblia Sagrada. Deus quer isso. Em segundo lugar, eu destaco aqui que Deus quer fidelidade no relacionamento conjugal. Perceba que Deus chega falando para o povo e para os sacerdotes sobre isso. Vocês estão se divorciando, se separando, casando com outros, não é? Adulterando. Que é isso? Parem com isso. A própria Bíblia vai mostrar que em caso de adultério e imoralidade, né, quando o coração do homem, como Jesus falou, né, o coração de pedra, né, um coração duro, pela dureza do coração, pode ser dado carta de divórcio pela falta, você não consegue perdoar a pessoa. O que Deus queria é que perdoassem, né, os dois mutuamente, mas às vezes não acontece isso. E ali pode ser dado carta de divórcio, é permitido. Ou é permitido também pela Bíblia, está lá, Paulo fala sobre isso, né, lá em Coríntios, que vai dizer que você for abandonado, né, uma pessoa que abandona seu esposo, abandona sua esposa, porque se tornou um cristão, um convertido em Cristo, e abandonou. Você, por abandono, sim, você pode se casar mais uma vez, porque você foi abandonado ou abandonada. Mas essas duas exceções são exceções, queridos. Olha o nome, exceções. Deus é contra a toda e qualquer separação e divórcio. Deus é contra. Deus é contra e nós devemos obedecer sua palavra. Portanto, se há conflitos, se há situações no seu casamento, se há situações que deixam cada um com... né, existem momentos, anos difíceis no casamento, meses difíceis no casamento, queridos, nós devemos orar. Se somos servos de Deus, oremos. Vamos fazer como o povo do tempo de Malaquias, deixar suas esposas, deixar os maridos e contrair casamentos ou relacionamentos que sejam, por motivos que não foram motivos de traição, não é? Moralidade sexual, adultério, não foram motivos de abandono, mas são motivos que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em nossas vidas. Então devemos ver isso. Essa fidelidade à palavra de Deus resvala na fidelidade também no casamento, a fidelidade conjugal. E por último, eu quero dizer para vocês aqui, queridos, que Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe tudo o que se passa em nossas vidas, em nosso coração. Deus conhece a intenção do nosso coração.
E Deus conhecia a intenção daquele povo do tempo de Malaquias. Por isso que Malaquias tem significado desse nome de mensageiro, de advertência. Advertência contra a negligência. Deus conhece o meu coração. Deus sabe se eu estou falando com você aqui e se esse ato de pregar a palavra para você é um ato qualquer. Eu estou fazendo isso aqui é porque eu sou pastor. É porque como pastor eu tenho que fazer isso aqui. Que pena, eu tenho que fazer isso. Ou se Deus está olhando no meu coração e está dizendo, não, Ele está fazendo porque Ele ama esta mensagem, Ele ama a palavra do Senhor, Ele está pregando a palavra para aqueles que necessitam. Deus conhece meu coração, Deus conhece o teu coração quando você serve a Ele. Eu não estou dizendo servir como o exemplo que eu dei, né, porque eu estou pregando aqui, não, mas qualquer coisa que você faz para a glória de Deus, Deus conhece o seu coração. E por Deus conhecer o nosso coração, devemos entender que o livro de Malaquias está nos dizendo é que Deus precisa, quer, eu não diria precisa, talvez essa frase foi errada, né? Essa palavra foi errada. Não é precisa, mas Deus requer de nós fidelidade. Deus requer de nós uma adoração verdadeira. Deus requer de nós uma entrega total. Deus requer de nós um propósito de vida com Ele. Isso tudo está em Malaquias, sim, irmãos. Se você olhar que Deus requer uma fidelidade nossa, pode olhar lá em Malaquias 2, versículo 10 a 16. Deus requer adoração verdadeira nossa. Malaquias 3, versículo 7. Malaquias 2, versículo 17 até o capítulo 3, 6. E uma entrega verdadeira, Malaquias 3, de 7 a 12. Entrega total, né? Verdadeira e total. E um propósito de vida com Ele. O final de Malaquias ali, quando nós vemos Malaquias 3, versículo 13 até o final, quando encerra no versículo 6 do capítulo 4. E será uma bênção para aqueles, a vinda de Cristo, a vinda do dia do Senhor, será uma bênção para aqueles que estão esperançosos em esperar o Messias voltar a segunda vez. Assim como seria para esse povo de Malaquias. Malaquias estava falando que para os remanescentes, para o povo que estava fiel, estava firme com ele, a vinda do Messias, ou seja, a primeira vinda, depois de 400 anos de silêncio, aquela vinda de Jesus na terra, aquela vinda seria bênção para aqueles que estavam firmes, mas seria também juízo para aqueles que estavam distantes dele. Nós conhecemos o Novo Testamento, nós conhecemos o Evangelho, nós vimos como era o povo naquele tempo. Tudo isso, há 400 anos atrás, já foi predito por Malaquias. Que haveriam pessoas infiéis, que haveriam pessoas que não estariam adorando a Deus como deveria em espírito e em verdade. Haveriam pessoas que não estavam entregues totalmente a Deus. E haveriam pessoas sem propósito na vida, dentro da vontade de Deus, vontade soberana. Mas nós somos servos dele. Portanto, eu digo a você agora, meu irmão, minha irmã, ou amigo e amiga que está me vendo, qual é o propósito, qual é a fidelidade, qual é o tipo de vida que você tem tido com Deus. Que essa advertência de Malaquias contra a negligência e infidelidade desse povo sirva para nós e que possamos estar firmes e prontos para oferecer o que há de melhor a Deus. Não pegue Malaquias mais só se baseando em dízimo e oferta. Não. Malaquias é um livro muito maior, uma fidelidade total de vida. Que Deus te abençoe. Quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, que possamos, ao ler Malaquias, tirar muitas lições sobre isso. E saber que o Senhor está falando aos nossos corações. E saber que Malaquias se aplica muito bem para os nossos dias. Porque se Malaquias preparou as pessoas para a tua primeira vinda, Malaquias hoje está falando aos nossos corações que precisamos nos preparar para a tua segunda vinda. Porque o Senhor virá nas nuvens nos céus. E a tua vinda será esperança e glória para nós. Glória a ti também.
mas a segunda vinda tua será juízo para muitos. Para nós será regozijo, será glorificação. Para muitos será perdição. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor possa, nesse momento, com os servos de Deus que estão nos ouvindo agora, possa colocar a esperança em nossos corações e podermos melhorar ainda mais nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Se você ainda não se enquadra nesse remanescente do Senhor, eu falo para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Arrependa-se. Arrependa dos seus pecados. Creia no Evangelho e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. E seja parte, seja parte do corpo da família de Deus. Deus com certeza transformará a sua vida. E para você, meu irmão e minha irmã, servo do Senhor, serva do Senhor, essa advertência possa criar em nós um fôlego. Estamos passando por dias difíceis, tempos difíceis, mas com fôlego de viver para Deus e servi-lo como sempre fizemos. Não pensando só em passado, mas no presente e no futuro. Firmes, porque nós somos o remanescente. Deus abençoe a todos e na próxima quarta-feira começamos agora o Novo Testamento com os pequenos livros do Novo Testamento. Deus te abençoe e até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir.